Imagina só a seguinte cena. Você chega na sua cidade natal, depois de morar tantos anos fora. Todo mundo por lá já te conhece desde que você era pequeno. E aí você começa a falar sobre a verdade de Deus, você começa a falar sobre a transformação que acontece através do relacionamento com Deus. E aí o que acontece? O pessoal te expulsa da cidade e tenta te jogar de um penhasco. Foi exatamente assim que aconteceu com Jesus quando ele chegou na cidade de Nazaré. E nesse vídeo aqui você vai descobrir como Jesus lidou com a rejeição mais dolorosa que alguém pode enfrentar e como isso mudou o rumo completamente da história da humanidade. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que Jesus ele enfrentou as rejeições mais dolorosas que podem existir. Ele foi rejeitado pelos seus próprios, como está escrito no capítulo 1, no versículo 11 aqui de João, que diz assim: "Veio para os seus, mas os seus não o receberam." Você consegue perceber aqui que não foram os estrangeiros que rejeitaram Jesus primeiro? Foi a comunidade dele mesmo que o rejeitou. E essa rejeição aconteceu em 3 níveis diferentes. Primeiro, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. E esses deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como sendo o Messias, mas foram justamente esses que se opuseram mais contra Jesus. E a pergunta que vem depois dessa afirmação é: por que que isso aconteceu? E a verdade é porque a presença de Jesus revelou que eles estavam muito longe de Deus, que eles estavam vazios por dentro, longe de Deus. Então era como se Jesus fosse uma luz que mostrava toda a sujeira que eles estavam tentando esconder. Você consegue perceber isso? Jesus ele já sabia também desde o começo tudo o que ia acontecer com ele, porque se você vê lá em Lucas capítulo 9, no versículo 22, ele diz assim: "É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e que seja rejeitado dos anciões e dos escribas e seja morto e ressuscite no terceiro dia." Então Jesus ele já sabia que seria rejeitado pelos líderes. Ele sabia que os próprios líderes da religião dele rejeitariam ele. A segunda rejeição foi a rejeição do seu próprio povo, o povo escolhido. Se você olhar lá em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Jesus diz assim: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes." Eu não sei se você consegue enxergar aqui, mas nós conseguimos ver a dor no coração de Jesus. Ele queria proteger, ele queria abençoar, ele queria curar, mas eles não queriam nada com ele. E isso também fica pior, porque se você olhar lá em João capítulo 9, no versículo 22, ele diz assim: "Os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga." Então imagina só o medo das pessoas. Elas tinham medo de confessar Jesus, porque elas seriam expulsas do convívio religioso daquela época. E o terceiro nível de rejeição que Jesus enfrentou foi o nível mais doloroso, porque a própria família de Jesus o rejeitou. E em João, capítulo 7, no versículo 5, ele deixa muito claro. Diz assim: "Nem mesmo seus irmãos criam nele." E lá em João, capítulo 7, no versículo 3, diz que eles ainda zombaram de Jesus. Agora imagina essa situação. Os próprios irmãos de Jesus achavam que ele era maluco, que ele tinha um parafuso a menos. A própria família dele não acreditava nele. E isso deve ter doído demais no coração de Jesus. Mas agora eu quero que você escute muito bem isso. Talvez você esteja enfrentando uma rejeição dos líderes que deveriam estar te apoiando, ou das pessoas mais próximas de você que estão desacreditando em você, a sua própria família. Eu quero te dizer que Jesus ele entende você, porque ele passou por isso primeiro. A diferença é que a rejeição que a gente enfrenta é uma rejeição humana, é da nossa carne, e a rejeição que Jesus enfrentou foi uma rejeição profética, ela foi necessária, ela foi o plano da salvação. Agora, a segunda verdade que nós precisamos entender aqui na lição de hoje, que mesmo com toda essa rejeição, Jesus ele não parou. Ele continuou focado na missão dele. E sabe o porquê que isso me chama atenção? Isso me chama atenção porque Jesus ele não desperdiça a energia dele tentando convencer os outros que estavam ali rejeitando ele. E a gente percebe isso quando nós olhamos para os fariseus rejeitando o milagre do cego de nascença, que está escrito lá em João capítulo 9. Jesus ele não ficou correndo atrás deles tentando provar que ele era o Filho de Deus. Ele simplesmente seguiu em frente.
Eu não sei se você está familiarizado com essa história, mas em João capítulo 9, Jesus ele encontra um cara que ele tinha nascido cego. Então ele era um cego de nascença. E os discípulos perguntaram para ele: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse assim? Que Jesus respondeu que nem os pais e nem ele tinha pecado, mas aquilo tinha acontecido para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Aí Jesus ele vai e faz uma coisa inusitada. Ele cospe no chão, na terra, ele faz uma lama, passa nos olhos daquele homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E aí o que que aconteceu? Esse homem ele volta enxergando. Mas qual que foi a atitude dos fariseus? A Bíblia diz que eles reagiram com raiva, em vez de se alegrarem com o milagre que tinha acontecido, porque aquele homem agora já estava enxergando. Eles ficaram furiosos com Jesus, porque ele fez aquele milagre, aquele sinal, num sábado. E aí eles chamam o ex-cego que agora enxerga, e aí eles começam a interrogar aquele cego. E aí agora esse ex-cego com uma sabedoria simples, ele diz assim para aqueles fariseus: "Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver", conforme está escrito lá em João capítulo 9 no versículo 25. A resposta daqueles fariseus foi tão ruim, que eles ficaram tão irritados que eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E aqui está um detalhe muito maravilhoso, porque Jesus foi procurar esse homem que tinha sido expulso da sinagoga e ele revelou para ele que ele era o filho de Deus. E aí o que que aconteceu? O homem adorou a Jesus ali mesmo naquele momento. E isso me mostra algo que é poderoso, porque enquanto os religiosos eles rejeitam a luz, Deus ele está iluminando os rejeitados. Jesus transformou a rejeição em revelação. E tem algo muito mais especial aqui, porque em João capítulo 6, quando Jesus pregou sobre o pão da vida, muitos dos discípulos acharam que aquela palavra era muito forte para eles, era uma palavra muito dura, então eles decidiram parar de seguir Jesus. E aí acontece algo interessante. João capítulo 6, no versículo 66, diz assim: Então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então o que que Jesus faz? Ele vira para os seus 12 discípulos e ele pergunta para eles: Vocês vão parar de me seguir também? Vocês querem ir embora? Conforme está escrito lá no versículo 67. E aí nós temos aquela frase mágica que Pedro respondeu. Ele diz assim: Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Como está escrito lá no verso 60, no versículo 68. Jesus ele não saiu correndo atrás de ninguém. Jesus focou naquelas pessoas que ficaram. E isso me ensina muito sobre o ministério. Tem gente que vai embora, tem gente que rejeita a mensagem, tem gente que se opõe à causa que você está lutando. Mas nós não podemos parar por causa disso. Durante esses anos de ministério, já teve gente que saiu da igreja, já teve gente que criticou o ministério, teve gente que não entendeu a visão da Broadway Church. Mas eu aprendi algo precioso com Jesus aqui, porque eu aprendi que eu não posso desperdiçar a minha energia, meu esforço com quem já decidiu rejeitar. Eu tenho que focar em quem está aberto para receber. E que você possa focar nisso também, que você possa aprender isso também. E assim nós chegamos na terceira verdade que nós precisamos aprender nessa lição de hoje, que é mesmo sendo rejeitado por muitos, Jesus ele foi exaltado pelo Pai. No meio de toda a rejeição que ele estava passando, Deus levantou testemunhas para exaltar Jesus. Você pode tirar como exemplo o próprio João Batista, que foi uma dessas testemunhas. Lá em João, capítulo 1, do versículo 29, quando João vê Jesus chegando, ele começa a gritar: Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista ele não tinha dúvida sobre quem Jesus era. E ele disse em João capítulo 1, no versículo 32, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, enquanto os líderes religiosos estavam rejeitando Jesus, Deus estava usando um profeta para proclamar a verdade. E além disso, também nós temos o testemunho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos os evangelistas registraram esse momento. Mateus no capítulo 21, Marcos no capítulo 11, Lucas no capítulo 19, João aqui no capítulo 12. Eles registram que o povo começou a gritar hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Você percebe uma coisa importante aqui? Esse mesmo povo que estava gritando hosana, dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi o povo que gritou crucifique-o naquele dia onde Jesus foi preso. E aí você pode estar me perguntando, mas como? Por que que isso acontece?
E a resposta ela é simples, porque aquelas pessoas elas estavam esperando o Messias político que ia libertar Israel do domínio romano. Mas Jesus ele veio como um redentor da humanidade. Ele não veio como um líder militar. E isso mostra que às vezes as pessoas que estão te exaltando agora, elas estão te exaltando pelo motivo errado. O povo exaltou Jesus esperando uma coisa, mas Jesus ele tinha uma missão maior. Então, quando eles perceberam que Jesus não era aquilo que eles esperavam, eles rejeitaram Jesus de novo. Mas olha só o que está escrito em Salmos 118, 22 e 23. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, Jesus é essa pedra rejeitada. Ele se tornou a pedra angular, ele se tornou a pedra principal. E aqui está uma verdade que muda toda a nossa perspectiva. A rejeição de Jesus não foi um acidente na missão dele, ela foi o caminho da missão dele. A cruz ela não foi o plano B na vida de Cristo, mas ela foi o plano desde o início. Porque foi através da cruz que Jesus conquistou a vitória maior da história. A rejeição não frustrou os planos de Deus, ela fez parte do plano de Deus. E sabe o que me deixa mais emocionado nisso tudo? É que depois da ressurreição, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, os próprios irmãos de Jesus, que antes rejeitavam ele, estavam lá no cenáculo, eles estavam lá orando junto com os discípulos. Eu não sei se você sabe, mas Tiago ele virou o líder da igreja em Jerusalém. Judas ele escreveu uma das cartas do Novo Testamento. E aí a gente vê que a rejeição ela não foi o final da história, porque Deus pode transformar aquelas pessoas que um dia nos rejeitaram em pessoas que nos apoiam. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você esteja enfrentando uma rejeição no dia de hoje. Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Talvez você esteja sendo incompreendido, criticado ou até mesmo rejeitado por causa da sua fé. Eu quero te dizer que você está em boa companhia, porque Jesus passou por isso tudo em primeira mão. Mas eu quero que você se lembre, a rejeição dos homens, ela não cancela a aprovação de Deus sobre a sua vida. Se Deus te chamou, Ele te deu uma missão e nenhuma rejeição pode impedir que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Então, assim, essas três verdades sobre como Jesus lidou com a rejeição, elas são transformadoras. Jesus ele passou pelas rejeições mais dolorosas que qualquer ser humano pode passar, mas mesmo assim ele foi exaltado por Deus apesar delas. E é importante saber que a oposição que ele sofreu, ela não terminou lá em Nazaré. Ela cresceu, cresceu, cresceu até levar tudo isso a culminar no Calvário. Mas o importante é que nada disso impediu a missão de Deus na vida dele. Então, se você está em Cristo Jesus, nada pode impedir o plano de Deus sobre a sua vida. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E se essa palavra falou no seu coração, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse com alguém que talvez esteja passando por um momento de rejeição na vida dela ou na vida dele. Pode ser aquele amigo que está sendo incompreendido pela própria família. Pode ser alguém que está enfrentando uma oposição no trabalho por causa da fé deles. E se você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, eu quero te dizer que Ele nunca te rejeitará. João capítulo 6, no versículo 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele te recebe, Jesus, ele te aceita com os seus erros, com os seus defeitos, com as suas falhas. A única coisa que você precisa fazer é simplesmente orar para Deus nesse momento. Diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo para entrar dentro do meu coração. Faça uma mudança, Senhor, de dentro para fora, para que eu possa, Senhor, virar a sua imagem e poder refletir a tua glória onde quer que eu vá. E se você fez essa oração agora comigo, eu quero que você comente aqui embaixo dizendo: Jesus me aceitou. E aí o que isso vai fazer? Nós vamos poder orar por você, nós vamos poder te acompanhar nessa sua jornada. A jornada do Evangelho de João, ela só está começando. Nas próximas lições nós vamos nos aprofundar muito mais em tudo que esse Evangelho tem para nos oferecer. E nós vamos ver como cada capítulo revela a glória de Cristo. E não se esquece, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana nós temos um ensino novo da Palavra de Deus aqui. Então que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.